Três pessoas na Bíblia que nunca morreram. Número 1. Elias. Durante um dos piores períodos de Israel, Deus chamou Elias. Naqueles tempos, Israel tinha um dos piores reis, e seu nome era Acabe. Elias era um dos maiores profetas de Israel e era um tesbita de Gileade, na região da Transjordânia. O livro dos reis abrange mais de sua vida do que a maioria dos reis, apesar de não haver um livro escrito em sua homenagem. Seu encontro com os profetas de Baal no Monte Carmelo o tornou famoso. O rei Acabe incorporou o idealismo em um sistema que deveria ser conduzido pela agenda de Deus, pois os israelitas eram seu povo. Israel sofria devido ao mau governo, mas Elias, por outro lado, representava um tipo diferente de domínio. Ele não tinha conexões com o setor político ou a família real. Tinha a capacidade de dizer a verdade ao povo comum, sem ser cooptado ou corrompido. Elias era uma pessoa corajosa que falava a verdade, não importando quem estivesse no comando. Ele representava um reino totalmente diferente com objetivos muito diferentes. Parecia que Elias havia alcançado o ápice da vida, heróico quase além da crença, mas ainda humilde de coração. Mas ele estava prestes a superar todos eles. Estava prestes a evitar a morte. A partida sem morte de Elias o coloca na escassa categoria daqueles que não conheceram a morte. Embora nunca nos digam quando ou como Deus fez isso, fica claro a partir do contexto que ele informou Elias de sua partida iminente. Deus revelou isso aos filhos dos profetas e a Eliseu, o velho amigo e sucessor divinamente escolhido do profeta. Como vemos no segundo livro Reis, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Quando o Senhor estava prestes a levar Elias ao céu num redemoinho, Elias e Eliseu estavam a caminho de Gilgal. Chegamos ao último dia de Elias na terra, quando ele seria levado por um redemoinho. O hebraico aqui também pode ser traduzido como em um sopro, em um momento ventoso. Em um movimento arrebatador, Elias seria levado. E naquele instante, ele desapareceria desta terra para a presença de Deus. Agora, Deus não apenas disse a Elias que isso aconteceria e como aconteceria, mas também lhe disse onde aconteceria. Isso explica por que vemos Elias se movendo rapidamente em direção ao Jordão. Ao ler a narrativa, imagine a cena se desenrolando. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículos de 2 a 6, diz: E Elias disse a Eliseu: Por favor, fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu respondeu: Pela vida do Senhor e pela vida da sua alma, eu não o deixarei. Então eles desceram para Betel. Agora os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram para Eliseu e disseram a ele: Você sabe que o Senhor levará embora seu mestre hoje? Ele disse: Sim, eu sei disso. Fique quieto sobre isso. Elias disse a ele: Eliseu, por favor, fique aqui, pois o Senhor me enviou a Jericó. Mas ele disse: Pela vida do Senhor e pela vida da sua alma, eu não o deixarei. Então eles chegaram a Jericó. Os filhos do profeta que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e disseram a ele: Você sabe que o Senhor levará embora seu mestre hoje? E ele respondeu: Sim, eu sei disso. Fique quieto sobre isso. Elias disse a ele: Por favor, fique aqui, pois o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Pela vida do Senhor e pela vida da sua alma eu não o deixarei. Então os dois foram. Os filhos dos profetas fizeram a mesma pergunta a Eliseu, tanto em Betel quanto em Jericó. Você sabe que o Senhor levará embora seu mestre hoje? Eliseu respondeu da mesma forma ambas as vezes: Sim, eu sei. Agora, por favor, fiquem quietos. Gilgal era o ponto de partida. De acordo com Josué, capítulo 4, Gilgal era o local do acampamento dos filhos de Israel após cruzarem o Jordão para Canaã. Se você se lembra da história bíblica, este era o ponto em que eles ainda estavam seguros, prestes a começar sua invasão no território inimigo. Gilgal foi o ponto de partida para a última jornada de Elias. O próximo destino de Elias foi Betel, um lugar de oração. Betel significa a casa de Deus. Finalmente, Elias foi para o Jordão, que era um lugar de morte. Não apenas morte física, mas também morte da vida egoísta. Eliseu disse a Elias ao chegar ao Jordão seu destino terrestre final: Pela vida do Senhor, não o deixarei. Elias estava tentando se distanciar de Eliseu desde Gilgal. Não acredito que ele estivesse tentando se livrar de Eliseu tanto quanto estava testando seu próximo sucessor próximo.
Quando os dois homens chegaram à beira do Jordão, a cena mudou abruptamente. Agora vem o evento miraculoso. Segundo Livros dos Reis, capítulos 2, versículos de 7 a 10 diz: 50 homens dos filhos dos profetas também foram e ficaram diante deles para assistir à distância, e os dois ficaram à beira do Jordão. E Elias pegou sua capa e a enrolou, e bateu nas águas, e elas se dividiram para que os dois passassem a pé enxuto. E quando passaram, Elias disse a Eliseu: peça o que você deseja que eu faça por você antes de ser levado de você. E Eliseu disse: por favor, que haja uma porção dobrada do seu espírito sobre mim. Ele disse: você pediu uma coisa difícil. No entanto, se você me vir quando eu for levado de você, assim será para você. Mas se não, não será assim. Isso é semelhante ao milagre que ocorreu séculos atrás, quando Deus dividiu milagrosamente o Mar Vermelho, permitindo que Moisés e os filhos de Israel o atravessassem a pé. Neste caso, as águas do Jordão se separaram, permitindo que Elias e Eliseu atravessassem o rio a pé enxuto. Então Elias se volta para seu amigo e pergunta: o que posso fazer por você antes de ir, antes que o Senhor me tire desta terra? No segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 11 diz: enquanto continuavam a caminhar e conversar, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo apareceu de repente e os separou, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Isso é fantástico. Eles estavam andando juntos e conversando. Elias não estava pregando ou profetizando na época. Eram apenas dois amigos íntimos andando e conversando juntos. Deve ter sido um momento fantástico. Um carro de fogo e cavalos de fogo apareceram, e Elias subiu ao céu num redemoinho, diz a Bíblia. Assim, ele subiu ao céu num redemoinho instantaneamente. No segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículos de 12 a 15, a Bíblia diz: Eliseu viu isso e gritou: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E ele não viu mais Elias. Então ele pegou suas próprias roupas e as rasgou em 2 pedaços de tristeza. Ele pegou a capa de Elias que caiu dele e voltou e ficou à beira do Jordão. Ele pegou a capa de Elias que caiu dele e bateu nas águas, dizendo: onde está o Senhor, o Deus de Elias? E quando ele também bateu nas águas, elas se dividiram para cá e para lá. E Eliseu atravessou. Quando os filhos dos profetas que estavam em Jericó o viram, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram ao seu encontro e se prostraram diante dele em respeito. O contrato de não morte de Elias entrou em vigor repentinamente. Nada de Deus morre quando um homem ou uma mulher de Deus morre. Tendemos a esquecer disso. Eliseu é um exemplo claro, e Deus sempre tem um plano. Considere isso. Ele teve seus homens e mulheres em todas as eras, para dar continuidade ao seu trabalho ao longo dos séculos. Deus nunca ficou frustrado, se perguntando o que seu povo fará agora que ele se foi. Agora que ele não está mais com eles. Nosso Criador, Deus, é todo-poderoso e nunca fica sem suprimentos. Eliseu ficou chocado e surpreso por um breve momento, mas isso não durou muito. Ele se abaixou e pegou o manto do profeta, lembrando as palavras de Elias. Ele atravessou de volta o Jordão, reivindicando o poder que agora era seu, e começou seu próprio ministério profético a partir desse ponto. O plano de Deus nunca vacilou. Saída de Elias, entrada de Eliseu. Número 2. Enoque. A primeira menção de Enoque é encontrada no livro do Gênesis, capítulo 5. Havia um Enoque que era filho de Caim, e este não é o mesmo Enoque. Em Gênesis capítulo 5, versículo 21 diz: quando Enoque completou 65 anos, tornou-se pai de Matusalém. E segundo o nosso entendimento bíblico, sabemos que seu filho, Matusalém, foi o homem mais velho registrado na Escritura. Quando estudamos as genealogias na Bíblia, descobrimos que Enoque era tataravô de Noé. Na carta de Judas, versículo 14 diz: foi sobre essas pessoas que Enoque, na 7ª geração a partir de Adão, profetizou quando disse: eis que o Senhor vem com miríades de seus santos. Judas diz que Enoque advertiu sobre o juízo vindouro do Senhor. Enoque era um homem que andava com Deus em meio à decadência moral nos dias de Noé e falou do juízo iminente. Em uma era em que a maioria de seus contemporâneos
Só tinha o registro de seu nascimento e dos filhos que também geraram. Enoque é como um sopro de ar fresco. Enoque foi introduzido como os outros, mas seu testemunho chama a atenção. Sua descrição é curta, mas densa e significativa. Isso significa algo sobre sua caminhada pura com Deus, que o transladou. Sua vida tem fornecido um modelo para muitas pessoas ao longo de diferentes gerações, ensinando-nos a viver para a audiência de um. Ele nos ensina a buscar apaixonadamente uma comunhão íntima e companheirismo com Deus, sabendo que ao fazermos isso, experimentaremos Deus em uma nova dimensão. Em Gênesis capítulo 5, versículos 18 a 24 diz: Quando Jared tinha 162 anos, ele se tornou pai de Enoque. Jared viveu 800 anos após o nascimento de Enoque e teve outros filhos e filhas. Assim, Jared viveu 962 anos e morreu. Quando Enoque tinha 65 anos, ele se tornou pai de Matusalém. Enoque andou em comunhão habitual com Deus 300 anos após o nascimento de Matusalém e teve outros filhos e filhas. Assim, todos os dias de Enoque foram 365 anos. E em temor reverente e obediência, Enoque andou com Deus. E não foi encontrado entre os homens, porque Deus o levou para estar com ele. O caso de Enoque foi o primeiro arrebatamento documentado, pois Deus o levou. Talvez a comunhão fosse tão intensa que a presença de Deus simplesmente o envolveu e o levou embora. O livro de Hebreus fala sobre o homem que este mundo não era digno. Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6 diz: Pela fé que agradou a Deus, Enoque foi arrebatado e levado ao céu para que não visse a morte. E não foi encontrado porque Deus o havia levado. Pois mesmo antes de ser levado ao céu, ele recebeu o testemunho ainda registrado de que havia andado com Deus e o havia agradado. Mas sem fé, é impossível andar com Deus e agradá-lo. Pois quem se aproxima de Deus deve necessariamente crer que Deus existe e que ele recompensa aqueles que o buscam de maneira sincera e diligente. É uma grande garantia saber que Deus sempre preparará suficientemente e abundantemente para os seus, e nos vigiará com ternura até que floresçamos de maneira miraculosa. Enquanto o Pai derrama sua bondade sobre nós para nos ver crescer, o que Ele realmente deseja de nós é uma resposta honesta e despretensiosa ao amor que Ele nos dá. Mas um tempo está chegando, e já chegou quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai e o Espírito com o coração e o íntimo. E em verdade, pois o Pai procura tais pessoas para serem seus adoradores. Deus é Espírito, a fonte de vida ainda invisível para a humanidade. E aqueles que o adoram devem adorar em espírito e verdade. Deus está sempre em busca de sementes fiéis e leais que viverão suas vidas completamente para Ele. Esses são os vasos através dos quais Ele pode verdadeiramente usar e manifestar sua glória. Enoque, de acordo com as Escrituras, não compartilhou o destino de Adão e o restante de seus descendentes. Ele não morreu. Enoque é usado como um exemplo do arrebatamento no Novo Testamento. Um objetivo da tradução de Enoque é enfatizar a verdade das Escrituras, que há uma redenção final para todos nós que colocamos nossa fé no Senhor. Embora a grande maioria dos crentes morrerá fisicamente, o exemplo de Enoque dá aos crentes esperança de que triunfarão sobre a morte. Número 3. Cristãos nos últimos tempos. Agora estamos entrando na profecia registrada. Esta é uma que ainda está para acontecer conforme está escrito. Embora muitos de nós, se não todos nós, como não sabemos o momento preciso em que Jesus voltará, experimentaremos as dores da morte, os cristãos nos últimos tempos experimentarão um arrebatamento. Também é importante notar que em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 a 18, diz que tanto os cristãos que morreram anteriormente, quanto aqueles ainda vivos participarão juntos desse evento. Esta passagem diz: Agora não queremos que vocês, como crentes informados, estejam desinformados sobre aqueles que estão dormindo na morte para que você não se entristeça por eles, e outros não tenham esperança além desta vida presente. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, como de fato aconteceu, assim também Deus, da mesma maneira, ao ressuscitá-los dos mortos, trará consigo aqueles crentes que adormeceram em Jesus. Pois dizemos isso a você pela palavra do próprio Senhor.
que nós, os que ainda estamos vivos e permanecemos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos a sua presença. Aqueles crentes que adormeceram na morte, pois o Senhor mesmo descerá do céu com uma ordem de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, nós que estamos vivos e permanecemos na terra, seremos arrebatados simultaneamente, arrebatados juntamente com eles, os ressuscitados, nas nuvens para encontrar o Senhor no ar. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolem e encorajem uns aos outros com estas palavras. Então, em ambos os casos, experimentaremos o arrebatamento. Durante esse tempo, assim como Enoque, os cristãos serão arrebatados no ar. Portanto, uma das razões para a trasladação de Enoque é que ele prefigura toda uma geração de crentes que não provará a morte. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like. Se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.